noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso programa Jesus, Kardec e Nós, em que tentamos trazer temas importantes do nosso dia a dia e debatê-los à luz daquilo que Jesus nos ensina e aquilo que a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Meu nome é Roberto, aqui comigo Fortunato, o Ivan, e hoje nós escolhemos com bastante atenção, com bastante carinho para esse debate, o tema colaboração. Então, hoje o texto que servirá de apoio para nós é o de nome Auxílio Mútuo, que consta no livro Escrínio de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel. E o Fortunato vai começar a leitura para nós. Nós, os espíritos em resgate na Terra, seja no plano físico ou nas vizinhanças dele, achamos-nos à frente uns dos outros, à maneira de alunos da escola, devedores na praça ou doentes no hospital. De momento, é impossível resolver todos os problemas. Todavia, desfrutamos em qualquer tempo a possibilidade de algo realizar pelo bem comum. Todos nós estamos num ponto de evolução espiritual. E alguns, como aprendizes, buscando o seu aprimoramento, outros como devedores, buscando ressarcir as suas faltas, outros como enfermos, que ainda não despertaram para verdadeiro motivo em que se encontram na Terra, se encontram encarnados. E esses são os que mais vão necessitar de amparo, de colaboração dos outros, aqueles que já estão buscando o seu aperfeiçoamento, aqueles que estão buscando ressarcir os seus compromissos anteriores, certo? Pessoas já em que a ideia de fazer o bem estão inerentes ao seu, e a caridade, né, estão inerentes ao seu espírito. É uma coisa mais natural, mais espontânea. E não quer dizer que esses últimos que estão aí ainda desconhecendo a doutrina, desconhecendo mesmo Jesus, certo? Ou os bons espíritos que vieram em outras denominações religiosas, trazendo luz e instrução de caridade para a humanidade, que eles não possam fazer nada. Eu conheço pessoas que se dizem ateus, né? E que vão, na hora que você precisa, ele está lá pronto para te ajudar. Ele senta do seu lado para estudar um problema. Ele te ouve quando você está angustiado, certo? Necessariamente uma pessoa que está numa situação dessa, ela vai deixar de fazer o bem que ela puder? Não, depende de cada evolução espiritual. Então, o que a gente quer dizer com isso? Aqueles que estão já aprendendo na escola, certo? Doutrinária, das lições evangélicas, esses têm um conhecimento, uma compreensão, uma força para passar pelos problemas e amparar os seus colaboradores, os seus conhecidos, os seus que estão vivendo junto com ele, né? Que aqueles que simplesmente estão devendo, né? Às vezes não tem. Então, cabe a cada um o seu nível de compromisso, o seu nível de entendimento dos problemas, e faz o quê? Que cada um
compreenda que ele pode contribuir com alguma coisa, aquele que sabe mais vai ser mais importante ele colaborar mais. Aquele que sabe menos é que nem o óbolo da viúva. Quando ela deu aquela pequena moedinha, que o óbolo era a menor moeda que tinha, ela deu o que ela tinha, era o último dinheiro dela, certo? Lá no templo. E Jesus falou, olha, essa contribuição que ela fez é maior do que aqueles que largaram sacos de ouro ali. Por quê? Porque era tudo que ela tinha. Então, a pequena coisa que você pode fazer, se esforce sempre para fazer mais, mas se você não puder, faça alguma coisa de bom. Por quê? Porque aquilo lá é importante. Vai ser significativo para as pessoas que estão necessitadas. Da presença, do companheirismo, do apoio moral, do apoio que você vai receber uma oportunidade de ajudar essas pessoas. Bom, essa questão que o Fortunato colocou sobre aquele a quem que já caminhou um pouco mais na trilha da evolução, que já vivenciou experiências em maior número, nós inclusive comentamos na semana passada, quando falamos sobre fraternidade, e eu trouxe um exemplo de um texto de Emmanuel que eu me lembrei, que se chama Maioridade, em que ele retrata justamente essa situação, de certa maneira, a obrigação moral daquele que já avançou alguns passos na sua caminhada, de observar a necessidade daquele que ainda está tropeçando, que ainda está no aprendizado. E isso faz parte desse ciclo de colaboração que Deus solicita de nós, porque a ideia da providência divina, ela se coloca na prática justamente com esse intercâmbio de possibilidades que o mais adiantado pode fazer em favor do menos adiantado. E considerando isso que o Fortunato nos falou, o próprio Livro dos Espíritos, em uma das suas lições, que fala da colaboração entre as diversas escalas de evolução dos espíritos, os espíritos ensinaram, nos trouxeram essa lição, de que até aquele que se encontra numa escala da mais baixa, com o menor potencial de conhecimento, ele é útil dentro de todo um sistema do universo, dentro da harmonia do universo, ele se faz útil e é acionado pelos espíritos mais evoluídos para que ele pratique essa utilidade, para que ele dê a sua contribuição, e com isso, de contribuição em contribuição, mesmo que seja pequeno, ele possa trilhar os seus passos no caminho da evolução. É muito bom o que vocês falaram. Eu só tenho um pequeno acréscimo. O que eu posso contribuir é que me veio agora à cabeça, lembrar, que a caridade ela não está apenas nas grandes obras, nas grandes coisas que nós vemos, que nós presenciamos, por aí. A caridade ela está em qualquer tipo de atitude e de suporte ao próximo, o pequeno que seja, que sirva de acalento e de suporte a quem está necessitando. Então, independente do grau de evolução em que nós estamos, cada um, como foi dito aqui, cada um tem a sua contribuição, cada um tem aquilo que pode dar de melhor e que é fundamental e providencial para a evolução da sociedade, para a evolução da humanidade, como espírito e moralmente. É como se fosse talvez uma engrenagem, todo o sistema, toda a engrenagem, da menor a que faz maiores coisas, tem o seu valor. Sim. Então, sem aquela engrenagem, sem aquele rolamento pequenininho dentro de todo aquele sistema, o grande
não conseguem fazer muita coisa. Então, é lembrar, né, e nos empoderar de que no que pudermos fazer, o menor que seja, às vezes a gente acha que é muito pouco perante o que nós vemos, né, ou presenciamos e vivenciamos, mas é de suma importância para o progresso. Agora eu vou ler aqui a minha parte ainda do texto, né, do Auxílio Mútuo, Escrito de Luz, de autor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Impraticável adiantar-se o aprendiz em matéria que ainda não conhece. A administração do ensino é gradativa e depende da diligência dos professores, quanto ao progresso da educação. Mesmo assim, logramos colaborar a benefício dos colegas, estimulando-lhes o desejo de aprender ou aparando-lhes as tarefas em alguma pequena necessidade. Inexequível para nós a libertação imediata de quantos se acham comprometidos num tribunal. Certos despachos estão subordinados à equidade dos juízes e ao fundamento da lei. Apesar disso, não nos faltam meios de encorajar os amigos em dificuldade, interferindo com fraternal petição em favor deles, ou estendendo-lhes humilde parcela de auxílio. É um pouco do que nós acabamos de falar. Então, o que eu posso contribuir com esse trecho, né? É que estender a mão ao próximo, quando a gente estende a mão ao próximo, muitas vezes, para não falar 100% delas, nós estamos ajudando a nós mesmos, diretamente ou indiretamente, né? Tudo que nós fazemos, todo bem que a gente faz e tudo que a gente externaliza como energia, como sentimento, isso volta para a gente ou imediatamente ou no futuro. Mas é certo de que tudo isso voltará a nosso favor, né? Tem eu li uma passagem, um pequeno conto, né, em que Jesus Cristo contou sobre dois amigos que estavam doentes, adoecidos, e eles estavam no deserto atravessando uma tempestade horrível, muito frio, muita chuva. E ali, cada um cuidando de si próprio, né, tentando sobreviver de alguma maneira, buscando um vilarejo mais próximo. E encontraram no meio do caminho uma criança, um menino já desfalecido, e quando eles pararam e se depararam, um perguntou para o outro: nossa, o que nós vamos fazer com relação a ele, para ajudar? E aí um deles, né, mais egoisticamente, pensando apenas em si próprio, falou: não, a gente não pode fazer nada, a gente precisa correr, porque eu estou quase morto, adoecido, debaixo de chuva e frio, eu não vou suportar, essa criança vai ser um peso que eu não vou conseguir suportar, e é melhor deixá-lo aí, vamos embora. E ele vai, a passos largos ainda fala, né? Ele vai embora, ele vai andando para frente, e aquele mais solícito, mais caridoso, amoroso, e que teve a compaixão de olhar para o menino, pegou ele nos braços de forma como se fosse um pai mesmo, acolheu no seu peito e seguiu com a criança no colo. Então, ele, no final da história, ele chega lá no vilarejo e não encontra o amigo que estava na caminhada com ele. E aí, no dia seguinte, eles foram em busca, né, desse amigo e encontraram sem vida numa vala. Então, o que Jesus Cristo fala o que salvou aquele que chegou foi o calor daquela criança que fez com que ele sobrevivesse a toda aquela tempestade. Então é por isso que eu digo, né, que eu entendi que toda ajuda que nós fazemos, tudo aquilo que a gente faz, principalmente com amor e com dedicação, de alguma forma esse bem vai voltar, né, para a gente. Aquele que coopera com benefício ao próximo, né, na ajuda, ali, no auxílio mútuo, ele se torna credor. A gente pode dizer que ele se torna credor de um auxílio comum, né? Isso vem embasar um pouco o que eu tinha dito.
Sem contar com que nós já falamos que o auxílio mútuo ele está inerente ao progresso da humanidade, como moralmente, né, e até materialmente falando. Então eu acho que é isso. Acho que é importante a gente ressaltar também esse primeiro trecho que ele fala, né, que não adianta a gente querer passar as coisas na frente do que tem que ser feito, né? Tem que ter disciplina também para ajudar. No trecho ele fala que você... qual que é a primeira frase? Impraticável adiantar-se o aprendiz em matéria que ainda não conhece. Então, você querer colocar para os outros aquilo que você ainda não aprendeu, né? Pode ser na tremenda boa vontade, mas vai ser como se diz, né? Um cego guiando outro cego. Os dois acabam caindo no barranco. Você tem que passar ajudar os outros com responsabilidade e não simplesmente buscar que a pessoa seja amparada de alguma maneira e no caso da emoção, de qualquer maneira. Você está querendo resolver o problema e você está causando um problema maior, às vezes dando uma indicação equivocada. Então, para isso, exige o quê? Exige que se estude, que se amplie o nosso conhecimento, tanto na parte do que é possível se fazer, das leis, da doutrina. Ele fala aqui também que você, no mínimo, pode colaborar com uma prece, certo? Ou com uma contribuição física, né? Monetária. A esmola, dada com carinho, com respeito, pode amparar uma pessoa. Uma contribuição a uma pessoa que está atravessando uma dificuldade momentânea na vida pode ser o resgate necessário para que ele não se aprofunde na sua crise. Mas tudo isso a gente tem que fazer consciente, né, do que? Isso que ele falou, que você está contribuindo e vai receber de volta, mas não ter isso como princípio básico, certo? Eu vou contribuir porque eu vou receber de volta. Eu tenho interesse na Porque jogada. às vezes você não recebe nesta encarnação, você recebe na próxima encarnação ou na seguinte, certo? Porque a lei é imutável, mas não quer dizer que é uma coisa imediata, certo? Então, fazer o bem porque você quer ajudar, amparar, auxiliar, certo? E se informar, se orientar para que você possa fazer o melhor possível para aquela pessoa. O estudo, né, dentro do Espiritismo, Kardec deixou apenas uma lei, né, que é amai-vos e instruí-vos, certo? Para os espíritas. Para nós é importante isso. Nós temos o quê? Que estudar. Amar e estudar. Por que ele fala para estudar? Para que a gente possa compreender cada vez mais a ação dos bons espíritos, a maneira e consolar mais, a maneira com que Deus coloca as dificuldades na nossa vida e consolar mais, certo? Porque se a gente, por ignorância, entrar em desespero junto, nós não estamos ajudando ninguém. A gente está condoído da dor do outro, mas não está colaborando, porque você é que nem um afogado afogando o cara que está tentando socorrer, certo? Você está indo junto, né? Se a pessoa pular num poço, eu vou pular junto, eu vou resgatar a pessoa, vou amarrar uma corda, vou lá, certo? Vou buscar a pessoa lá embaixo se ela não tiver condições de subir, mas eu não vou pular,
certo? Porque senão vai ser 2 no poço. Tá? Então, é isso que ele fala, que a gente precisa ter inteligência e precisa ter conhecimento. Eu achei interessante um comentário que o Fortunato acabou de fazer na primeira explicação do trecho que ele leu, em que ele coloca, o Fortunato, né, ele traz a significação desses 3 parágrafos. Eu vou ler o próximo, mas o Ivan leu os 2 anteriores, em que, embora Emmanuel coloque no texto a respeito do estudo, né, a gente pode até entender que seja um aluno mesmo, a área acadêmica, mas na verdade ele está se referindo àquele que está no aprendizado espiritual. No segundo ponto, quando ele fala a respeito da justiça, ele não quer dizer necessariamente um tribunal verdadeiro, um fórum, né, um processo judicial, mas sim aquele que está resgatando, que está recebendo como com retribuição algum mal que haja feito e que agora esteja nessa situação. E eu vou ler logo, quando ele fala a respeito do socorro médico, que não é um socorro médico físico, mas é aquele que está necessitado, que está dolorido, né? O espírito que sofre. E é interessante como ele coloca que, embora a gente não possa, em muitos casos, resolver de imediato e por completo essas questões do nosso companheiro, do próximo que está junto de nós, mas a gente pode ofertar o mínimo, né? Aquilo que é possível para nós e que vai ajudá-lo, que vai auxiliá-lo. E mesmo quando a gente coloca a nossa colaboração, que a gente oferece a colaboração a alguém, é legal que a gente possa se lembrar que muitas vezes esse nosso ato é o exemplo que aquele espírito está necessitando para que ele também modifique o seu prisma de visão, a sua forma de ver o mundo, porque eventualmente pode se deparar no nosso caminho com alguém a quem a gente não tenha tanta afinidade, mas a disposição para sempre colaborar vai fazer com que se crie esse vínculo entre as partes, independente se é o caso dele estar num aprendizado espiritual, num resgate ou num refazimento moral que ele precise passar. E essa ideia do aproveitamento das possibilidades de colaboração, Emmanuel também, com a sua clareza de ideias e de expressão, ele nos ensina em um texto chamado Cristo e Nós, que da mesma forma que nós buscamos a colaboração de Cristo para a nossa vida, para o nosso caminhar, Cristo também conta com a nossa experiência, com a nossa força para operar em favor de todos os que estão junto de nós. Inclusive ele fala assim, que ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Ou seja, Cristo espera que através do trabalho que ele oferece, dando as oportunidades, né, dando os encontros para que a gente execute a colaboração, que através desse trabalho as nossas almas se tornem redimidas, para que daí todo o conjunto da humanidade também possa acompanhar essa redenção. Então, que cada oportunidade de colaboração seja vista por nós como um prêmio, como um presente, e não como uma obrigação, como um peso. É uma oportunidade. É como se estivéssemos ouvindo dentro do nosso coração Jesus dizendo: eu preciso de ti e eu preciso daquilo que você já conhece, daquilo que você já sabe, em favor desse que ainda não sabe. Bom, e dando continuidade na leitura do texto, eu vou ler o último trecho, em que ele diz assim: irrealizável curar ou aliviar de vez os que sofrem no pronto-socorro. Medidas surgem que se endereçam de modo absoluto à abnegação dos médicos e ao avanço da medicina. Nenhum de nós, porém, está impedido de abraçar os doentes em situação mais grave que a nossa, ou de ajudá-los com um amparo singelo na medida dos nossos recursos.
Inadiável construir todo o bem ao nosso alcance, abençoar a todos e socorrer a todos, ressalvando-se, embora a lógica do bem diante do mal, de vez que, em nome do bem, não se pode permitir incendeie o foro ou tumultue o hospital. Permaneçamos assim atentos ao serviço. Ninguém pode fazer tudo, mas ninguém existe impossibilitado de acender um raio de amor para a luz do bem. Então, só para completando, né, aquilo que eu já havia dito, é esse primeiro trecho em que ele fala da questão do resgate, né, da saúde espiritual, também pode ser vista como a física, né, de tantos enfermos que necessitam do nosso amparo, e ele deixa uma lição de que o bem precisa ser feito, obviamente, é isso que Jesus espera de nós, que ele nos ensina, que ele serve de modelo, mas, como o Fortunato disse, com instrução, com inteligência, né? Por isso até mesmo que a lógica da evolução, ela trabalha no sentido de que a inteligência se desenvolve, no mais das vezes, primeiro do que a moral. E é proposital, para que você tenha a inteligência de saber utilizar a moral em favor do outro de forma ordeira, de forma respeitosa com o regramento geral, sem que, para fazer o bem, crie-se a desarmonia, né? Então, porque eles devem conviver, a harmonia e o bem, e não se escolher entre um e outro, né? Utilizar de maneira eficiente. Exatamente. Fortunato? Todos esses temas que nós abordamos demonstram que, como o Roberto falou, que Deus, Jesus, aguarda a nossa colaboração com aquilo que temos de bom, certo? Tem muita gente que fica dizendo assim, não, eu vou ajudar quando tiver compreendido toda a doutrina. Eu vou ajudar. Quando eu tiver conseguido uma estabilidade financeira de tantos R$1.000. Eu vou ajudar. Quando eu tiver condições de fazer isso ou aquilo. Gente, Deus sabe das nossas dificuldades morais, sabe dos nossos tropeços, sabe das nossas deslizes, certo? Sabe no que nós podemos fazer. E ele só pede o quê? Que não tem copo limpo, usa copo sujo. Aquele copo que está embaçadão, assim, é isso que ele vai usar. Somos nós. Nós ainda não somos copo translúcido, limpo, maravilhoso, mas ele vai jogar a água da vida na gente, para que a gente possa distribuir para aqueles que precisam, para aqueles que estão buscando o nosso auxílio, nossa palavra, o nosso esclarecimento, o nosso consolo. Essa colaboração que ele pede para a gente, sabe? Se você tem algo para falar, fale o bem. Se você tem algo para contribuir, contribua com o bem. Certo? Não fique apontando o mal, não fique comentando o mal, não fique apenas detalhando aquilo que está sendo ruim para a pessoa. Use a oportunidade para indicar caminhos novos, para indicar soluções. E a execução sempre é daquele que busca o amparo. Que nós não conseguimos transformar a vida dos outros, mas a gente pode sugerir meios para que eles busquem a solução para os seus problemas. Às vezes eu lembro de uma história que eu ouvi quando eu era pequeno, de um cara que era muito pobre, estava num casebre, né? E passou um cara muito rico e pediu um copo de água. E ele foi lá e buscou o copo de água que ele tinha, certo? Uma caneca, e encheu com a água mais fresca que ele tinha na botija e deu para o homem.
E o homem pegou, orgulhoso da sua riqueza e dos seus poderes, e jogou para ele 3 grãos de milho. E esses 3 grãos de milho não significavam nada para aquele homem que fez aquilo despretensiosamente e às vezes até arrogantemente. Como paga pelo copo de água que ele tinha tomado. Só que a vida segue e o homem rico, poderoso, acaba tendo momentos difíceis na sua vida, doenças, insucesso nos negócios, tal. E um dia aparece uma pessoa para comprar a fazenda que ele tem. E ele vai na porta e encontra quem? Encontra aquele homem que tinha lhe dado um copo d'água. Por quê? Aqueles 3 grãos de milho, ele resolveu plantar. E com a produção que teve daquilo, ele vendeu uma parte e plantou novamente. E aí ele foi tendo sucesso e foi diversificando. Ele usou o quê? Usou os seus talentos, aquela força que ele tinha já dentro dele, que precisava do quê? De um início, de um ponto de apoio. Um estímulo, né? Certo? Então, aquele homem que deu os 3 grãos de milho, nunca ia imaginar a potência que poderia sair daqueles 3 grãos de milho. Mas aquele que estava recebendo é que colocou a sua energia, a sua força, o seu empenho para que aquilo desse certo. Não são os 3 grãos de milho que são mágicos do João e Pé de Feijão. Mas é o que? Se eu recebo uma oportunidade, eu tenho que agarrar essa oportunidade e fazer com que ela vingue. E as pessoas que fazem a caridade, em vez de fazê-la de modo arrogante ou de modo a desprezar aquele que está recebendo, diminuindo, né? Social ou moralmente, que façam isso de uma maneira que a pessoa crie um vínculo de amizade entre as pessoas. Porque se a gente não cria esse vínculo, na próxima oportunidade a gente vai reencarnatória, a gente volta para resolver o mesmo problema que não foi resolvido. Porque a gente tem que resolver essas coisas. A gente não precisa ganhar asa, a gente não precisa resolver todos os problemas que a gente vai encontrar na frente, mas resolver o máximo que a gente puder, certo? Transformando aqueles que não gostam tanto da gente em pessoas que nos toleram, em pessoas que sentem uma certa amizade, um certo carinho, até que a gente possa ter uma amizade fraternal. Bom, então agradecemos mais uma vez a audiência de todos. Esperamos que esse tema seja útil no debate, no esclarecimento, no coração de todos vocês. Como já falamos lá no começo, nos primeiros vídeos, não estamos aqui como autoridade moral para dizer como fazer ou como agir. Então, somente somos amigos que gostam de estudar a doutrina, que têm as suas opiniões sobre certos assuntos e que nós trazemos aqui de maneira fraterna, de maneira educada e respeitosa e contribuindo para que esses temas sejam entendidos ou compreendidos de uma outra forma por cada um de vocês, pensadas por cada um de vocês. Nós agradecemos que todos estiveram conosco mais uma vez. Novamente reforço o seu like. Isso, reforço o seu dislike, ative o sininho. Ative o sininho para receber novas informações de vídeos. Compartilhe, comentem, divulguem, tragam novas ideias de temas, comentários, as suas impressões para o nosso trabalho. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.